Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao debate Veja e Vote com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. A iniciativa conta com a parceria da Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM, e apoios do Instituto Paraná Pesquisas e do escritório Bonini Advogados. Eu sou a Marcela Rau, colunista e âncora de Veja, e terei a honra de mediar esse debate. Foram convidados os 6 primeiros colocados nas pesquisas, estão aqui presentes da esquerda para a direita do seu vídeo. Tabata Amaral, do PSB, candidata, seja bem-vinda. Um bom dia. Muito obrigada, bom dia, Marcela. E bom dia a todos que nos acompanham. Marina Helena, do Partido Novo, candidata, bom dia, também seja muito bem-vinda. Bom dia, Marcela, bom dia, Tabata, bom dia, Marçal. Pablo Marçal, do PRTB. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marcela, bom dia, Tabata, a Marina, e faça um excepcional dia você que está assistindo esse debate. Todos os candidatos foram convidados e aceitaram participar pelas regras estabelecidas. Os espaços vazios de José Luiz da Atena, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos marcam as faltas daqueles que, em desrespeito aos eleitores de São Paulo, não apareceram hoje para democraticamente debater com os adversários e apresentar as suas propostas para a cidade. Então, Tabata Amaral, para a sua primeira pergunta, a senhora tem 30 segundos. Minha pergunta é para o candidato Marçal. Candidato, nós temos em São Paulo uma situação muito grave de insegurança alimentar. São Paulo bateu recorde de extrema pobreza, são mais de 700 mil pessoas nessa situação, e de cada 4 pessoas que vivem aqui em São Paulo, uma sofre de insegurança alimentar, ou seja, corre o risco de passar fome. No seu plano de governo, não há nenhuma menção a isso, então queria lhe dar a oportunidade, o que você propõe? Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Vou tirar o chapéu aqui para todas as mulheres que vieram nesse debate, a Tabata e a Marina, e falar que a gente está com um problema de masculinidade, virilidade nessa nação, por isso os homens, principalmente o que lidera a prefeitura, não teve coragem de vir. Então eu tiro meu chapéu, eu vou deixar ele aqui porque é de tirar o chapéu mesmo. Eu me proponho aqui, Tabata, a pergunta que você fez vai ser respondida no Instagram, Pablo Marcal 1, mas eu vou ler as 28 principais propostas para a cidade de São Paulo. Eu espero não ser deselegante com isso, mas a sua pergunta vai ser respondida logo após o debate, eu vou aproveitar o tempo que eu tenho para isso. Eu vou pegar, são 28 propostas. A primeira chama-se CODE, que é a Central de Operações Integrada de Dados, que é uma política anticrime que a gente vai fazer. Lembrando que o que você me perguntou vai ser respondido logo em seguida. O que eu quero que vocês entendam dessas 28 propostas é que as pessoas que estão nos assistindo é por conta de proposta, não é pegadinha. Aqui existe um circo armado. O circo ontem num restaurante decidiu que Nunes e Boulos e o da Atena não viriam. Inclusive, você vai no meu Instagram agora, Pablo Marcal 1, eu não imaginava que eu teria acertado isso. Nós fizemos uma produção esse final de semana prevendo o que aconteceria aqui nesse debate e realmente aconteceu. Pode ir agora, nesse exato momento, para você acompanhar. E, inclusive, na hora que terminar o debate, eu já respondo a pergunta da Tabata. Candidata, a senhora tem 30 segundos. Infelizmente, ficamos sem resposta, mas no mesmo tema. A gente tem aqui o Felipe Sabará, que coordena o plano de governo do Marçal. Inclusive, Marina foi pré-candidata a vice-prefeita dele. Enquanto era secretário do Dória, homem forte do Dória, Felipe Sabará propôs distribuir ração para alimentar as pessoas mais pobres. Então, minha pergunta é, você concorda ou não com essa proposta do Felipe Sabará? Você concorda ou não em distribuir ração para as pessoas mais pobres? A segunda pergunta que vai ser respondida no Pablo Marcal 1, seguindo o plano de governo. Quem antecipa o governo vai ser uma política de pré-crime com análise, né, através de tecnologia para você mudar. O que acontece? Nós temos 28 propostas. O número desse candidato que vos fala é 28. Agradeço de novo pela pergunta, ela vai ser respondida logo depois do debate da Veja. A questão de quem antecipa o governo, hoje a gente gasta bilhões de forma errada onde? Na segurança. E a gente precisa inverter isso para gerar mais emprego, mais renda e investir isso na educação. Segunda proposta é essa, eu já vou partir para... Ok. Candidato, para quem que o senhor vai fazer pergunta? Na verdade, sobrou a Marina Helena, que você pode fazer só. Sobrou não. Ela não é sobra aqui, não. Ela é uma candidata, né? Não quis me referir à sobra. Quis só falar que dentre os candidatos o mundo tem tá a bem Marina. Doido hoje. Às vezes a pessoa vê uma palavra e já quer distorcer a realidade. Bom, sua pergunta em 30 segundos. Marina, fale o que você quiser no seu tempo. Bom, vamos lá. Primeiro, eu queria parabenizar Pablo Marçal e Tabata Amaral por estarem aqui hoje. A gente tem aqui, 3 candidatos fujões. É isso mesmo, fujões. Quem deveria estar abrindo esse debate fazendo a pergunta era o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que não veio aqui. Pior do que isso, gente, eles todos, os 3, tanto Nunes, quanto Boulos, quanto da Atena, assinaram um termo de compromisso dizendo que estariam aqui hoje e fugiram. Como é que a gente quer, para a nossa cidade, para comandar a nossa cidade, alguém que tem medo do confronto de ideias? Como é que alguém que tem medo do confronto de ideias vai combater o PCC que está infiltrado nos transportes, vai combater o crime organizado que domina a nossa cidade, vai combater a corrupção dos contratos aqui na cidade de São Paulo, vai combater o desperdício do dinheiro público e vai combater aquilo que é hoje o maior problema do nosso país, que é a censura? Quem tem medo de crítica, não deve ir para a política. A política, gente, é o lugar de quem aceita a crítica e resolve problema, não é de quem corre de problema. Candidato, 30 segundos para a sua réplica.
Um fujão, 2 fujões, 3 fujões. Eles colocaram na minha conta isso, que eu sou um descontrolado. Mas pelo menos sou homem para assumir o compromisso e até o final. Existe um governo que está acontecendo agora, chama governo do Dória. É mais um fujão, que quando mandou fechar tudo aqui nessa cidade foi para outro país, tirar férias. Boulos, Nunes e Datena. Se você não quer esses tipos de homens que não assumem seus compromissos, vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer o M. E vocês vão colocar aí na transmissão. Tréplica, 30 segundos, candidata. Bom, gente, eu vou dizer para fazer o M de Marina. Helena. É isso. É fundamental. Hoje, realmente, a gente está vivendo um problema muito grave no nosso país. A gente está vendo um judiciário que cala as pessoas, que faz questão de perseguir pessoas politicamente, que não aceita o confronto de ideias. Quem quer ser candidato não pode fugir do confronto. Isso é fundamental. Primeira pergunta, quem vai comentar? Um bom dia para você. Bom dia para todos. A minha primeira pergunta é para a candidata Tabata Amaral, com comentário do candidato Pablo Marçal. Posso fazer? Claro, por favor, 30 segundos. Deputada, a tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul em abril e maio desse ano mostrou de forma dramática como as cidades estavam despreparadas para enfrentar um problema que mostrou que se impõe na agenda política, que se impõe na agenda de governo. Eu gostaria de saber, São Paulo já teve vários problemas com isso, São Paulo é uma cidade que já passou por dramas parecidos. Eu gostaria de saber da senhora se a senhora pode elencar 3 propostas que a senhora tem para equacionar, resolver, combater e enfrentar esse drama das mudanças climáticas. Perfeito. Muito obrigada pela pergunta, José. Resumindo em 3 passos, é a gente se planejar, usar o dinheiro com responsabilidade e investir também em tornar essa cidade mais verde. A primeira coisa que eu espero fazer, enquanto prefeita, é fazer valer uma lei que eu acabei de aprovar em Brasília, que é para que toda a cidade brasileira tenha planos e recursos para lidarem com eventos extremos, como a gente infelizmente viu no Rio Grande do Sul. Tendo esse plano, a gente vai atuar principalmente nas áreas que estão mais sofridas. São 800 pontos hoje que a gente tem na cidade. A prefeitura só tem alguma ideia do que fazer com 100 deles. A gente vai olhar especialmente para a periferia, para onde as pessoas estão mais suscetíveis a uma enchente, a um desmoronamento, e a gente vai agir de forma emergente e efetiva. Segundo passo, acabar com essa farra das obras sem licitação. A gente tem hoje quase 5 bilhões de reais em obras superfaturadas, com denúncia de combinação de preço, que estão tirando dinheiro que deveria ir para obra de drenagem, para fazer o que fizeram, por exemplo, no Capão, com asfalto, o que fizeram com drenagem na favela do Vietnã, que o resultado final é pior do que estava antes. E, por último, é a gente garantir que a gente está investindo em parque linear, jardim de chuva, ampliando o espaço para a água passar, recuperando os nossos córregos, margem da represa Billings, por exemplo, para quê? Para que quando a chuva cair, ela possa ser absorvida e a gente não esteja tão vulnerável como hoje. Candidato, 1 minuto para seu comentário. Obrigado pela pergunta. Seguindo as propostas. A proposta 21, que trata sobre o meio ambiente, é sobre limpar os mananciais. São 28 propostas que nós estamos trazendo para você. Precisa sempre lembrar desse número. 28, tá? O número que você vai digitar lá no dia 6 de outubro. E lembra de fazer no M enquanto você está pensando nesse número. Eu participei no resgate ali do Rio Grande do Sul e parei as minhas empresas. Enviamos para lá 206 carretas com quase 4 milhões de quilos de suprimento. E mandei minhas aeronaves, estive ali, virando madrugada no resgate também, ali em Matias Velho, em Canoas. Criamos 10 CDs. Isso é porque eu não tenho experiência pública, tá? Mas eu já estava ali ajudando. Construímos, inauguramos ali 10 CDHs, onde a gente distribuiu essas 206 carretas. E foi um prazer servir o nosso povo do Rio Grande do Sul. Lembrando que o governo chegou depois das pessoas, porque o povo realmente é pelo povo e nós vamos fazer isso aqui por São Paulo. Quem faz a próxima pergunta desse segundo bloco é a repórter Laísa Dallagnol, que está aqui comigo. Laísa, para quem que é a sua pergunta e quem vai comentar? 30 segundos. A minha pergunta é para o candidato Pablo Marçal, com o comentário da candidata Marina. Candidato, gostaria de saber a opinião do senhor a respeito da gestão de unidades municipais de saúde, essa gestão feita pelas OS, que são as Organizações Sociais da Saúde. Qual a sua opinião a respeito desse modelo aqui em São Paulo? O senhor pretende rever esse modelo ou ampliá-lo aqui na cidade? 1 minuto e meio, candidato. Obrigado pela pergunta. 3 coisas que vocês vão lembrar aqui, ó. 0 fila em 18 semanas de gestão na nossa cidade de São Paulo. Inclusive, vou responder a pergunta dela no Instagram, Pablo Marcal 1, e lá tem um vídeo de toda a formação do circo, que é o debate político, de pessoas que se encontraram ontem no restaurante para não virem aqui, 3 covardes não vieram. E eu vou usar todo o meu tempo só para falar de propostas, e aí o que quiser acompanhar essas respostas vai estar no Instagram. A gente vai zerar as filas de 447 mil pessoas que estão buscando por exame e não conseguem aqui na cidade de São Paulo. Nós vamos zerar a fila de cirurgias de 192 mil pessoas, que é o que interessa para você que está assistindo. Isso nós vamos fazer em 18 semanas de gestão. A cidade de São Paulo tem capacidade para fazer isso. Essa é a proposta número 5 de 28. Lembra desse número e vai fazer no M quando você está assistindo aí. Uma questão de 30% hoje das entradas que a gente tem nas UPAs de São Paulo, sabe por que é? Por falta de calçada na cidade. São milhões de metros quadrados de falta de calçada e as pessoas têm caído e se acidentado nisso. Coisa muito simples para resolver a sua vida. A maior parte das periferias, ontem eu estava no Jardim Macedônia, que é uma quebrada, lá estava uma bobcat enterrada no meio daquilo que a gente poderia chamar de rua, e calçada não vai ter nunca.
Agora, não vai ter nunca com esses arregões que não vieram nesse debate. Nós vamos construir, vai ser o maior mutirão de construção de calçada. E uma outra coisa que é um absurdo é o que você vai numa UPA, você vai em outra, não consegue pegar o prontuário porque ele não é interligado, ele não é digital. Minuto, candidata. A nossa proposta para a saúde se chama Chega de Filas. O que a gente vai fazer? Todo mundo que tiver na fila para um exame de especialidade ou para fazer um exame laboratorial ou uma consulta com o especialista, se passar de 30 dias, vai receber esse valor para poder fazer numa clínica ou num hospital particular. Teve o Corujão da Saúde aqui na cidade de São Paulo, a ideia é ter isso de maneira permanente. Hoje, gente, tem mais de 50 mil mulheres na fila para fazer um ultrassom transvaginal. Aquele que detecta, por exemplo, uma doença como o câncer de ovário. Aquele que, se não for rapidamente tratado, pode matar. Então, por isso que é tão importante a gente zerar as filas aqui na nossa cidade. Eu conto a história da Yara de Sapopemba, que já está há mais de 6 meses esperando para fazer um exame. Ela tem que ir para outra cidade para fazer, porque é mais rápido. Mais um minuto para réplica. Você que precisa de uma vida nova e diferente aqui na cidade de São Paulo, imagina você contar com um prefeito que não vem no debate. Imagina o cara que está apoiando ele, que é o presidente Bolsonaro. Você acha que ele ia arregar de vir num debate desse? Por que esse cara que é prefeito e foi jogado lá está afinando para um debate político? E aqui eu quero fazer um momento com você que talvez seja único na política. Eu tô com esse anel aqui, ó, ele representa um noivado. E vocês vão ter que dar um anel para alguém para ficar 4 anos governando essa cidade como o maior servidor de todos. E eu quero pedir essa confiança sua, sabe por quê? Porque com o meu dinheiro eu já faço isso. Faço isso na África, fiz isso no Rio Grande do Sul, apoiei os irmãos da Venezuela. Eu posso falar uma coisa? Você vai ter que escolher dar esse anel. E eu tô te pedindo, aposta no novo, em alguém que dá conta de te dar essa experiência. Você vai colocar o dedo no anel de quem? De quem é fujão e te abandona? Ou de alguém que tá aqui para tomar pancada de todo lado? Lembrando que, para garantir que todos os candidatos participem desse bloco, o primeiro candidato a questionar o adversário deve obrigatoriamente ser o último a responder. E para abrir essa segunda rodada, foi previamente sorteada, de novo, a candidata Tabata Amaral. Candidata, para quem que a senhora dirige a sua pergunta? Candidato Marçal. Ok, 30 segundos. Candidato, seu plano de governo é o caos na Terra. Tem bondinho voador, tem prédio de 1 quilômetro de altura, mas não tem nenhuma menção à pessoa com deficiência, à população de rua. Você tem um histórico de ideias irresponsáveis com consequências graves. Fez uma expedição que quase matou 30 pessoas, fez uma maratona que matou um funcionário seu, um reality show que colocou a vida das pessoas em risco. Por que é que agora alguém, a população, deveria confiar em você? Depois eu respondo aí e pede o direito de resposta para a gente falar de mais propostas. É o seguinte, primeira coisa que você tem que saber que vai acontecer no nosso governo é a empresarização. O que é empresarização? Para matar a fome, você precisa de empresa, empresa gera emprego, emprego gera renda. O que nós vamos fazer? Vamos ensinar isso na escola pública, vai ter um braço de ensino, um programa que a gente vai criar, que é o Alphabite, vai ser um braço de ensino em todos os CNPJs da cidade de São Paulo. E o que nós iremos fazer? Nós iremos treinar todos os funcionários dessa empresa, todos, sem ônus para o empreendedor, os seus parentes e pessoas que moram próximas a essas empresas. A empresarização, nós vamos com isso abrir pelo menos 500 mil empresas em 1.460 dias, sem fechar a maioria das empresas de hoje. Eu faço uma pergunta para você que está assistindo. Quem não quer ter seu próprio negócio? Quem não quer deixar de ser funcionário? Eu estou com a minha carteira de trabalho aqui, ela foi assinada no dia 1º de maio de 2003, e eu fiquei longos 13 anos nessa vida, depois saí, comecei a empreender, e eu quero que você saiba, você que quer vender, você que quer crescer, você que quer prosperar, o maior direito social que existe no mundo é o emprego. Não adianta ficar contando fábula aqui, tentando desmerecer alguém ou ficar só em busca, né? Porque deixaram de vir no debate porque eu sou descontrolado. Mas aí quando a gente está aqui para falar de proposta, quer falar daquilo que nem existe. É o seguinte, empresarização que vai acontecer em São Paulo, lá em Cidade Tiradentes, vocês vão ver empresas, vocês não precisam sair lá no Capão Redondo, lá no Campo Limpo, que não é do Boulos, é do povo, eu vou devolver isso aí para vocês. Nós vamos trazer o direito social. Ok, candidato, o seu pedido de direito de resposta foi negado. Candidata, 30 segundos. A verdade, candidato, é que nem o Bolsonaro confia em você. Falou nessa semana que você é igual produto estragado. E aí, quando a gente olha para o seu redor, o que a gente vê, na verdade, é a equipe do Dória. Pesquisem quem é o Wilsinho que tá com ele, pesquisem quem é Felipe Sabará, até a calça tá mais apertadinha. Então, minha pergunta é, você acha que o Dória lhe rejeita, como está ali... Perdão, você acha que o Bolsonaro lhe rejeita, porque você é o Dória 2.0? Vamos encerrar, pode começar? Pode, vamos encerrar o governo Dória agora. Tá dando 10 anos de governo Dória. Inclusive o Dória, né, apoia as mesmas coisas que você, porque vocês são de esquerda. E é muito orgulho ter o Sabará, que foi o cara que tirou 3.500 pessoas da situação de rua. E eu quero falar para você, que está aqui assistindo. Nós vamos ser o governo, que é voltado para o povo. Você, seu filho, vai ter oportunidade, vocês vão ter educação financeira, vocês vão aprender inteligência emocional. Até olha o seu relógio aqui que você me deu, garoto. Eu vou honrar o que você fez ontem por mim. Candidato, agora a sua pergunta para a candidata Marina Helena. Marina Helena, grande guerreira, parabéns. Tiro o chapéu para sua inteligência, sua postura. Parabéns por estar em mais um debate.
O que você vai fazer em relação às empresas? Porque o maior direito social que existe é emprego. Seu filho que está assistindo, você que está assistindo, seu filho não vai ser morto pela polícia, porque ele vai ter oportunidade. Seu filho não vai para as drogas, porque ele vai ter oportunidade. Vai ser a maior mutirão de geração de emprego na história de São Paulo. Você, Marina, o que você colocou no seu plano de governo sobre empresarização? Ótima pergunta, Marçal. Concordo com você. A gente precisa ajudar quem trabalha e quem produz na cidade de São Paulo. São Paulo, gente, é um lugar de gente guerreira, de gente que rala, de gente com sonho grande, de um monte de imigrantes como eu, que veio para cá em busca de oportunidade. É a terra de gente que quer fazer a diferença. Por isso, tem duas propostas fundamentais, aliás, três. Uma delas, já que a gente tem um pouco mais de tempo. A primeira delas é não aumentar impostos de jeito nenhum. O que a gente viu na cidade de São Paulo, nesses últimos 10 anos, foi que a nossa economia colapsou. A gente caiu 16% em termos reais. Gente, é como se 2 cidades inteiras de Porto Alegre tivessem sumido da nossa economia. A gente está vendo as empresas irem embora. Então, primeiro ponto, a gente tem que parar de aumentar imposto, que é só isso que se faz. Entra governo, sai governo. Segundo, é tornar tudo mais fácil. Por que em Tocantins, por exemplo, um alvará para a construção sai no dia seguinte e aqui você tem que beijar a mão de subprefeito? Então a gente vai acabar com essa farra, desburocratizar, digitalizar para que a gente não tenha mais esses intermediários e não tenha esse cabide de emprego de vereador que indica subprefeito que tem que beijar a mão para liberar as coisas, fiscal corrupto e tudo isso. E por fim, o maior programa de capacitação profissional, pesquisem aí, Trilhas de Futuro, mais de 150 mil pessoas que foram capacitadas. Muito bem, 30 segundos, candidato, para a sua réplica, por favor. O Boulos não veio hoje, ele deve ter mandado um atestado, porque hoje é segunda, está emendado desde quinta. E hoje eu tinha guardado para ele uma bomba para ele responder para todo mundo um segredo de justiça, de um negócio que ele estava portando e deve estar talvez numa clínica recuperando de alguma coisa, não sei, deve ser isso. Mas eu te vejo no próximo debate. A solução, o comunista odeia isso, é abrir empresa, gerar emprego, emprego gerar renda. É assim que mata a fome, é assim que acaba com essa criminalidade. Aqui vai acabar porque vai ter empresa. Bom, quem se junta agora ao nosso debate é o editor da coluna Radar de Veja, Robson Bonin. Bonin, para quem é a sua pergunta e queira comentar, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Marcela. Bom dia, milhares de pessoas que estão nos acompanhando ao vivo agora por todas as plataformas de Veja. A minha pergunta é para o candidato Pablo Marçal, com resposta da candidata Tabata Amaral. A gente tem uma situação um tanto curiosa hoje nesse debate, em que o prefeito da cidade se recusa a estar presente para prestar contas da sua gestão, até para falar das coisas importantes que ele julga que sejam positivas para a cidade. A gente tem um candidato que é apresentador de TV e foge das câmeras, traindo aquela audiência que ele tinha, fiel a ele, que gostaria de saber as propostas dele, e um outro candidato que parece fugiu da carteira de trabalho que o senhor apresentou para ele no último programa. Queria que o senhor comentasse o que o eleitor de São Paulo perde com essa postura desses 3 candidatos. Obrigado pela pergunta. Realmente isso é um cenário de homens que abandonam. O Brasil é um país que não está em guerra há muitas décadas. Porque se estivesse em guerra e essa eleição fosse uma guerra, está em 3 desertores. Quantas mães agora de família estão com trabalho dobrado, sem os filhos, na escola por período integral? E essas mães agora estão lembrando de alguém que fez um compromisso com elas e foram covardes. Não foram homens para honrar suas calças, não foram homens para honrar suas palavras. O mal desse tempo é essa desvirilização do homem. E nós temos 3. Um que fala e virou palhaço, inclusive você vai entrar agora no Instagram, Pablo Marca 1, tem um vídeo mostrando esse teatro, essa encenação, que é o debate político hoje. Ninguém tem proposta, eu me propus a vir falar só proposta. E todas as perguntas eu vou responder logo em seguida. Acabou aqui, eu já vou responder aí no Instagram, Pablo Marca 1, eu vou usar o tempo aqui para falar com você. Eu te pergunto, quantos netos agora sem seus avós, né, sem os homens, os avós, sem um pai? Quantas famílias sem um homem para segurar o tranco e servir vocês e dar a vida por vocês? Se vocês, de alguma forma, aceitarem esses 3 homens, de alguma forma ser prefeito dessa cidade, esperem ficar na mão, como muitas famílias estão na mão agora. 1 minuto, candidata, para o seu comentário. Bonin, obrigada pela pergunta. Me parece que é um vexame, que é lastimável a atitude desses candidatos. Porque o que eles querem é que essa eleição seja mais uma eleição decidida na base do conchavo político. Querem se reunir numa sala, decidir quem vai contra quem e tirar o eleitor, tirar o direito do eleitor de conhecer as propostas, de conhecer os candidatos. A gente está aqui com firmeza, com coragem, porque se você não aguenta uma provocação no debate, como é que você vai lidar com a Câmara de Vereadores? Como é que você vai cuidar dessa cidade tão grande como a nossa? E estou aqui pronta para apresentar minhas propostas, apresentar o meu time e aproveito a oportunidade, convidar vocês para irem em tabatamaral.com.br, verem as propostas, mandarem as contribuições de vocês, irem nas redes sociais, Tabata Amaral SP, para a gente virar essa onda. Querem que eles decidam o debate. E é com a divulgação, com a multiplicação de cada um de vocês, que a gente vai virar esse jogo. 1 minuto para a tréplica, candidato. Covardes. Você, bananinha, Smigol, nunca foi prefeito. A máquina que está aí nessa prefeitura que governa isso, você é um cara do centrão, maquinista. Odeio o Bolsonaro, mas teve que engolir ele porque eu entrei no jogo aí para forçar você a ter o visto que você não queria, agora você está perdido, né? Engraçado que quem é praça, quem é polícia na cidade de São Paulo, vota em quem?
vota na Antônia de Jesus, que é praça, que é vice nossa, mulher de Pirituba, guerreira, uma mulher negra, nordestina, veio pra cá na década de 90. Ninguém vai votar no Coronel por causa disso, você se lascou. A culpa é do Bolsonaro? Não, é do Valdemar Costa Neto. Deixa eu te explicar uma coisa, o sistema, ele é todo igual, absolutamente igual. Inclusive a Tabata, que é para-choque de comunista, não precisaria ter vindo hoje, porque os comunistas mor não vieram. Mas ela tá representando muito bem. Ela só pensou em atacar o tempo inteiro, eles deixaram de vir aqui com uma única leitura, eu vou ensinar vocês, tá? Para ela ter a oportunidade de fazer muitas perguntas para mim, porque eles não gostam de estudar. Quem faz a próxima rodada de perguntas desse segundo bloco é a repórter Isabela Alonso Panho, que está aqui comigo. Isabela, para quem que é a sua pergunta e quem vai comentar, 30 segundos. Bom dia a todos os espectadores, aos candidatos e candidatas. A minha pergunta é para a candidata Marina Helena, com resposta do candidato Pablo Marçal. Um dos maiores problemas hoje para o morador de São Paulo é a questão da Cracolândia e dos moradores, das pessoas em situação de rua. Candidata, a senhora é a favor da internação compulsória dessas pessoas? Gente, eu vou começar respondendo a deputada Tabata Amaral, dado que eu não tive o direito de resposta, e na minha tréplica eu falarei sobre isso. Vamos lá, primeiro ponto. Convido vocês a entrarem no meu Instagram, Marina Helena BR. Vocês vão ver lá. Você que ganha até R$5.000, você poderia hoje ser isento de imposto de renda. Se a Tabata não fosse contra um recurso com uma emenda que propunha exatamente isso. É só vocês entrarem lá e vocês vão ver. Tem matéria sobre isso, tem matéria, tá ali, a matéria do UOL. Entra na rede que vocês vão ter acesso a todas essas matérias. Esse é o primeiro ponto. Em segundo, ela fez uma calúnia aqui, me chamando de mentirosa, que eu tenho um pai ministro, e eu quero explicar para vocês. Eu sou filha, assim, de pais separados. E eu vivi numa periferia do Maranhão e numa praia de pescadores até os 13 anos de idade com a minha mãe. Eu ralo desde muito cedo, desde os 10 anos de idade. Eu vendia natura para a dona Diná, que morava em frente à minha casa, com muito orgulho. Sempre ralei. Com 13 anos, eu fui violentada e fugi para a casa do meu pai. E aprendi com ele a ralar, a trabalhar. Um cara que veio de baixo, que se fez sozinho. E isso foi o que eu fiz a minha vida inteira. Trabalhar para mudar a minha realidade daqueles que eu amo. E é isso que eu quero fazer por você. Trabalhar por você. Candidato, 1 minuto. Todo o investimento que a gente tira da educação faz com que as pessoas, né, vão para a situação de rua. Maior direito social, vou repetir, é emprego, e todo mundo vai ter emprego a partir de 2026, até o final de 2025, todo mundo vai ter emprego. Sabe por quê? Porque nós vamos trazer empresas para cá, São Paulo vai voltar a ser essa terra de oportunidade. Nós vamos continuar crescendo em 2026, e 27 e 28. Lembra aí, ó, 26, 27 e 28. Você vai fazer o M é 28, é o número que você tem que fazer. Inclusive, entra no Instagram agora e vê o teatro que está acontecendo nessa disputa eleitoral. Nós não vamos deixar, eu vim aqui ter uma aliança com vocês vão ver esse anel aqui todos os dias. É M de mudança de mentalidade, é M de Marçal. E eu quero pedir para você, não fique calado. Não estou usando dinheiro público, nós não temos padrinho político, só tem eu, você e Deus para ganhar essa disputa. Então eu quero pedir você que faça um M, sempre que escrever o M, escreva o número 28. 28 é o número da Prefeitura de São Paulo, que você vai digitar aí no dia 6 de outubro. Chegamos ao último bloco do debate Veja e Vote com os candidatos da Prefeitura de São Paulo. Vamos então às considerações finais, conforme definido em sorteio prévio. A primeira candidata a responder é Tabata Amaral. Candidata, a senhora tem 1 minuto e meio. 2 minutos, só corrigindo. Obrigada. Eu queria primeiro convidar quem está nos acompanhando a verem minhas redes sociais, Tabata Amaral SP, para conhecerem minhas propostas, conhecerem o nosso time. E eu acredito que, apesar do vexame que foi dado aqui por aqueles que fugiram do debate, que fugiram do eleitor, esse dia vai ser um divisor de águas na eleição de São Paulo, porque começa a ficar claro para as pessoas o que está acontecendo. De um lado, a gente tem despreparo, a gente tem responsabilidade, fichas criminais pesadíssimas, mas, sobretudo, um descolamento da realidade. Do outro, a gente tem o sistema, que se fecha numa porta, tenta combinar o jogo, se junta, até Boulos e Nunes agora são amiguinhos, para tirar de você, eleitor, o direito de escolher. E o pedido que eu faço para vocês é que venham com a gente e tenham coragem, porque o que esse projeto, esse time tem, para além das propostas, para além do preparo, para além da experiência, é coragem. Coragem para ser firme e rebater, mas também coragem para vir nesse mar que a gente está vendo aqui e lembrar as pessoas que São Paulo é muito maior do que isso. A gente não é essa baixaria. A gente não é o que está ficando aqui nos debates. A gente é uma cidade grande, a maior do Hemisfério Sul. A gente é uma cidade que tem que voltar a acreditar que a gente pode sim mudar o rumo dessa eleição, que essas cartas não estão marcadas. O que eu ouço é que o nosso projeto é honesto demais, é bom demais, é preparado demais, que na política isso não acontece. Mas, minha gente, de novo, quem decide é o eleitor. Então vamos ter coragem de acreditar. Eu tenho muito orgulho de vir da periferia, conhecer São Paulo profundamente, e não turistando, e não porque me falaram, não porque eu vi na rede social. Eu tenho muito orgulho de ter vencido trabalhando, estudando, enfrentando esse sistema, e eu trago esses 2 diplomas, o da realidade, o do que eu vivi, e o acadêmico, o que eu estudei e me preparei, para a gente poder cuidar de São Paulo, para cuidar de quem precisa e recompensar quem batalha. Muito bem, Marina Helena, suas palavras finais, candidata, 2 minutos.
Antes de mais nada, eu sou, como você, uma brasileira indignada. Indignada porque a gente paga 40% de imposto e não tem a coragem de andar com o celular na rua. Indignada porque o PCC está infiltrado comandando empresas de ônibus aqui na nossa capital. Eu não nasci em São Paulo, eu tenho 43 anos, eu cresci na periferia do Maranhão. Eu fugi de casa com 13 anos de idade, depois de sofrer um abuso, e eu fui, sim, Tabata, para a casa do meu pai, que me acolheu. E lá eu tive a sorte e a oportunidade de poder estudar. Eu fiz a minha graduação e o meu mestrado em economia. Trabalho, gente, desde os 10 anos de idade, exatamente porque eu acredito que o trabalho muda a vida das pessoas. Eu vim para a nossa terra de oportunidade há 20 anos. Como economista, eu trabalhei por 14 anos na iniciativa privada. Estudei mais de uma dezena de países e as políticas públicas que deram certo e por que o nosso país dá tão errado. A convite do ministro Paulo Guedes, eu integrei o Ministério da Economia em Brasília, com quem, aliás, eu já tinha trabalhado no setor privado e conhecia a minha capacidade. E é indo para lá que eu decidi vir para a política, porque a gente precisa de pessoas honestas cuidando do nosso país. Eu sou candidata a prefeita de São Paulo pelo Partido Novo, um partido que combate a corrupção, um partido de oposição ao desgoverno do Lula. Gente, eu tô aqui querendo ser prefeita de São Paulo como mãe de uma menina de 8 anos, mãe de um garoto de 5 meses apenas. Por quê? Porque eu quero muito dar o choque de ordem e de gestão que a nossa cidade precisa. A gente não precisa de fujões. Nós não precisamos de fujões. Nós precisamos de alguém com compromisso com a nossa cidade. E para encerrar esse debate, depois de 5 blocos, a gente tem as considerações finais do candidato Pablo Marçal. Candidato, 2 minutos. Eu quero agradecer a você, que é de São Paulo. Às vezes eu posso não conhecer tanta cidade como muitas pessoas que vivem medindo rua aí, conhecendo biqueiras, né? Conhecendo clínicas de recuperação. Não posso, às vezes, conhecer os esquemas que as subprefeituras hoje estão extorquindo grandes empresários aqui, pequenos comerciantes. Eu não preciso conhecer isso tudo, mas eu sou o que mais conhece de gente, o que mais provou investir o próprio dinheiro, o tempo para salvar, resgatar, transformar a vida de crianças através da educação. Sou o maior educador entre todos aqui. Eu, de fato, parei as coisas que eu estou fazendo para servir vocês, porque eu acredito que nós seremos a nação do futuro. Até 2050, o Brasil vai ser uma nação de primeiro mundo. E eu tenho certeza que eu consigo fazer isso através da cidade de São Paulo. Nós vamos fazer isso juntos, porque aqui está uma promessa, pela minha família, eu quero prometer para vocês. Deus vai mudar nossa sorte. Nenhuma família vai dormir em casa de lata nem de madeira nessa cidade. Nenhuma família. Nossos filhos não serão triturados em moedores de carne. Nós não ficaremos com essas crianças desocupadas. O que as senhoras têm pedido para mim em todas as favelas que eu tenho ido. Além de ocupar e recriar, nós vamos garantir que as suas famílias tenham atletas. Nós daremos identidade esportiva para todos os nossos filhos. Será uma revolução na construção de empregos através de geração de empresas. E você, quem não quer ter seu próprio negócio? Eu sou filho de faxineira, de um funcionário público aposentado, estudei na escola pública, venci na vida e quero te servir agora. E eu estou te pedindo. Eu nunca imaginei que depois de construir um reinado multibilionário, eu teria uma oportunidade de falar, me dá um emprego. Eu quero um emprego para servir você, servir sua casa. E essa aliança aqui, ó, você vai fazer um M28, o número é 28. É um número novo que você talvez não tenha digitado. Digita o número 28, que nós vamos transformar sua vida. Eu coloco meu coração para você.